Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, boa noite. Deus abençoe a todos, uma ótima noite para todos. Aleluias. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estava com saudade dos irmãos. Aleluias. Amém. Que todos tenham um início de semana maravilhoso. Que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira extraordinária. E que nós possamos hoje, no dia de hoje, né? Enriquecer o nosso conhecimento através da palavra de Deus. Amém? Palavra linda que o Senhor colocou aos nossos corações. Coloquei aí como tema aos irmãos, explicando verdades complexas de forma simples. Nós vamos falar sobre parábola, explicando verdades complexas de forma simples. Amém? Nós vamos fazer isso através de uma parábola. O Senhor colocou ao meu coração sobre a parábola do semeador. Forte. Amei estudar esse tema. E eu espero, através da pessoa do Espírito Santo, compartilhar o máximo daquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Amém? Vamos marcando aí os irmãos, vamos convidando, aleluias, aos nossos amigos, irmãos, parentes, né? Vamos convidando as pessoas. Quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós vamos ganhando êxito sobre o nosso adversário, né? Sobre o adversário das nossas almas. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, aos pastores, aos irmãos, aos amigos, aos familiares. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Nós vamos fazer leitura, e a nossa leitura inicial, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler aqui Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler o verso 4 ao 8. Aleluias. Lucas, capítulo de número 8. Versículo 4 ao 8. Diz assim, ó. E ajuntando-se uma grande multidão,
E vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu as comeram. A outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou-se, pois já que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele diz: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Linda esta palavra, né? Você vê que aqui é um diálogo inicial, né? Jesus, ele explicava a palavra em parábolas. E algo interessante, olha só, que ele explicava em parábolas e eram assuntos complexos. Eram assuntos complexos, mas através da parábola ele fazia com que aquilo que era complexo se tornasse simples. Então, os discípulos, aquele que verdadeiramente era discípulo de Jesus, eles entendiam tudo que Jesus explicava, né? Tudo que Jesus explicava acerca de parábola, e Jesus fazia isso comumente, né? Para explicar assuntos acerca do reino, para explicar assuntos acerca da salvação, né? Da aplicação do reino. Era tremendo. E aqui ele fala com os discípulos que a eles era dado o conhecer dos mistérios do reino. Olha só. A eles era dado conhecer os mistérios do reino. Então, Jesus explicava de uma forma bem simples para eles. Ele fazia essa comparação usando algumas palavras, alguns termos que trouxesse uma melhor concepção daquilo que ele queria falar. E nesse texto ele começa a dizer que havia uma grande multidão. E no meio dessa multidão havia pessoas de todos os lugares. Eu estava até comentando com algumas irmãs da igreja, e eu disse para elas que Jesus, aonde Jesus estava tinha multidão, e tinha pessoas de todo tipo, né? E inclusive os fariseus, né? Os fariseus, eles seguiam Jesus. Os fariseus seguiam Jesus, mas não com o intuito de aprender, né? Eles não seguiam Jesus no intuito de aprender. Eles seguiam Jesus para encontrar alguma falha nele, né? Tudo que Jesus fazia, os fariseus não estavam ali para absorver, né? Os fariseus estavam ali para tentar encontrar falhas em tudo aquilo que Jesus falava. Em algumas situações eles ainda questionavam a forma de Jesus fazer, né? Ontem eu estava comentando isso acerca de quando Jesus ele cura no sábado. Alguns fariseus questionam, né? Aí eles falam que quem é este, né? Que expulsa demônios no sábado, porque no sábado não se podia fazer nada. E ali alguns deles até dizem que ele estava fazendo aquilo em nome de Beelzebul. Ele dá uma explicação, uma resposta, né? Jesus é muito brando. Aí ele diz que Beelzebul não expulsa Beelzebul, né? Estaria porventura o reino deles dividido?
e nem sempre eles se contentavam com as respostas de Jesus, né? Eu quero falar acerca dessa parábola hoje com vocês. E essa parábola ela fala acerca de uma semente que estava sendo lançada. O semeador é o próprio Deus, né? A semente é a palavra de Deus. E aqui ele explica que esta semente ela cai em 4 tipos de solo, né? 4 tipos de solo. No final do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, Jesus ele faz uma colocação interessante no versículo 18, e ele fala assim: acautelai-vos e ouve. Acautelai-vos por ouvir. E o que eu quero falar para você é o que vai divergir, o que faz a diferença entre esses 4 tipos de solo. É justamente uma das coisas, é isso, é o ouvir. Nós começamos aqui o texto em Lucas 8 e contamos toda a parábola, né? Então, esta semente, o semeador, ele sai a semear e ele começa a lançar a sua semente. Ele diz que algumas caíram à beira do caminho. E eu digo assim, que todas as pessoas, aqui faz uma referência às pessoas. Há muitas das vezes as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Alguns vão ouvir, outros vão rejeitar e outros vão ignorar. Alguns vão ouvir, outros vão rejeitar e alguns vão simplesmente ouvir, mas vão ignorar. Gravou isso? Então, a palavra de Deus, quando ela é anunciada, quando ela é lançada, ela não é direcionada a um público de pessoas. Não, a palavra de Deus ela é lançada a quem quer ouvir. Há várias passagens bíblicas que o texto diz: quem tem ouvidos, ouça. E Jesus fala isso no final, que era melhor que eles viessem a ouvir. Eu vou falar acerca dos 4 tipos de solo, tá? Nós vamos discutir acerca desses 4 tipos de solo e eu gostaria que você fosse marcando isso na live para que as pessoas vão tendo entendimento e que elas possam entender a sequência da ministração da palavra, tá bom? Inclusive eu vou citar algumas passagens bíblicas também. Se você sentir no teu coração, você faça as suas anotações aí pessoais. Amém? Então, o primeiro tipo de solo, o primeiro local onde essa semente cai, é no versículo de número 5. Aí ele diz assim, olha, que as primeiras sementes, elas caíram junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. A semente aqui é a palavra de Deus. E o que estão no caminho são os que ouviram. Este primeiro grupo, eles ouvem. Olha isso que interessante. Eles ouvem, mas não entendem. O ouvir é diferente de entender. E é importante que isso seja feito. É importante que a gente entenda. Quantos ouvintes nós vimos muitas das vezes, né? Pessoas que você está ministrando, está lhe falando, está ouvindo você, mas não está te entendendo. Não está entendendo a palavra. Então, este primeiro grupo de pessoas é à beira do caminho, que eles ouvem, mas eles não entendem. Quando nós não entendemos, nós não guardamos no coração.
Quando nós não entendemos, nós não gravamos. Quando nós não entendemos, nós também não compreendemos. Se você não entende, se você não compreende, se você não guarda, automaticamente você não pratica. Depois, na explicação desse primeiro tipo, né, de local, de solo, ele vai dizer assim: o maligno lhe rouba do coração. Antes dela frutificar, então ela ouviu, mas pelo fato dela não ter entendido, dela não ter compreendido, ela não chegou a guardar no coração. A palavra foi roubada no percurso entre ouvir e guardar no coração. Porque o que faz ela frutificar é justamente quando nós guardamos ela no coração. Deu para entender isso? No Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo de número 13, nos ensina algo interessante. 13. Olha isso. Evangelho de Mateus 13 diz assim, olha: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e os converta e os cure. Aqui Jesus estava falando dos fariseus. Eles ouviam, porém, eles não ouviam de bom grado. Quando não se ouve de bom grado, você acaba fechando aqui os ouvidos, você não grava no teu coração. E o intuito de Jesus aqui era que eles se convertessem, era ensinar acerca do reino, era ensinar a palavra de Deus para que eles fossem curados. Olha que interessante isso daqui. O versículo 15, que interessante. Era para que eles compreendessem com o coração e se convertessem e eu os curasse. Você vê que para haver cura, muitas das vezes, aqui ele não está falando só de cura de físico, tá? Ele estava falando acerca da cura justamente da falta de conhecimento. Eles eram ignorantes acerca das coisas do reino. E quando nós somos ignorantes, e o ignorante não é o ato de ser ignorante, de ser rude, não. Aqui o ignorante é o ato de não conhecer verdadeiramente. Eles achavam que conheciam, mas eles não conheciam. Mas eles aplicavam essa resistência em ouvir. Eles gravavam, né? Eles agravavam os ouvidos, né? O agravar ouvidos é fechar. Eles fechavam os ouvidos e automaticamente fechando os ouvidos, também eles endureciam o coração, fechavam os olhos. Olha isso. O fechar os olhos é cegueira. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas não estão cegas? Elas veem, mas não enxergam. Né? Elas têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tem o coração, mas não compreende com o coração. E Jesus ele faz essa aversão mesmo. Ele diz que o coração deles era endurecido. E era necessário que eles se convertessem. Então, vendo, não viam. Eles ouviam, mas não ouviam, não entendiam aquilo que eles ouviam. E ainda quando ouviam, eles não queriam entender e nem compreender. Olha o que diz 2 Coríntios 4, eu quero ler, que fala acerca do coração endurecido e obstinado. E a gente precisa fazer essa autoanálise, irmãos. Porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada ao nosso coração, eu falo isso e eu tenho falado isso por esse tempo todo. A palavra de Deus, ela tem um destino. A palavra de Deus, ela tem, aleluia, ela tem um propósito a ser cumprido.
Então, eu entendo que quando ela é ministrada, assim como era feito através da pessoa de Jesus Cristo, quando era ministrado, o intuito dele era que eles entendessem, era que eles compreendessem, era que eles se convertessem, era que eles se voltassem o coração verdadeiramente para Deus. Mas olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo 3 e 4, tá? 2 Coríntios 4, o 3 e o 4, diz assim, olha. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa interessante. O príncipe deste século cegou o entendimento de muitos. Há uma influência maligna que vem contra a nossa vida para que nós não venhamos entender. É nessa questão que eu digo acerca da ignorância. Quanto mais nós formos ignorantes acerca da palavra, mais o adversário ganha êxito sobre nós, né? Isso é muito forte. Então, 2 Coríntios diz isso, que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos. Por sua vez, Jesus ensinava com a intenção de que eles se convertessem e forem curados. Então, para sermos curados, né, para que o maligno não nos roube, antes de chegar ao nosso coração, nós estejamos com os nossos ouvidos abertos acerca daquilo que está sendo ministrado e ensinado. É mesmo esse estudo, por exemplo. Nós possamos estar aí em números de pessoas, né, que de repente estão vendo, de repente estão ouvindo, né, e estão com o coração, pode estar com o coração endurecido, pode estar com os olhos cegos, eu estou vendo, mas não quero ver, né? Eu estou ouvindo, mas eu não aplico aquilo que eu estou ouvindo. Isso é surdez espiritual. À medida que eu não vejo aquilo que precisa ser visto, é cegueira. É muito forte isso. E realmente é muito triste nós vermos isso muito corriqueiramente, né? É uma coisa que eu sempre faço, e não é para constranger ninguém. Às vezes o Espírito Santo de Deus mesmo me induz a fazer isso. Eu começo às vezes uma ministração, quando chega ao final dela, eu pergunto onde é que foi lido, e às vezes a pessoa já não lembra. Isso é muito sério. Aqui a pessoa não chegou a ir embora para casa. Ela já não lembra a palavra que foi ministrada. Tá? Então as pessoas que estavam à beira do caminho, elas recebiam a palavra, porém elas não entendiam. Amém? Depois tem um segundo grupo de pessoas. Olha isso. Deixa eu só colocar uma coisa aqui para você. O coração duro, presta atenção nisso, o coração duro não permite o crescimento e desenvolvimento da semente. O coração duro, está lá em Efésios 4, do 17 ao 19. Efésios 4, do 17 ao 19, olha o que diz. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Aqui, na vaidade do seu sentido, traduzindo com o coração endurecido, entenebrecidos no seu entendimento, com a mente cauterizada, separados da vida de Deus. Olha, irmãos, coisa séria isso. A pessoa que tem o coração obstinado, a pessoa que tem o coração endurecido,
Ou a pessoa que endurece também os ouvidos acerca da palavra de Deus. Essas pessoas, elas estão separadas da vida com Deus. O texto está dizendo pela ignorância que há neles e pela dureza do coração. Então, o coração duro não permite que nós venhamos crescer e nem desenvolvermos a semente que nos é lançado. É muito, muito forte isso. Olha a importância de nós, quando formos ouvir a palavra de Deus, de nós orarmos, abrirmos o nosso coração. A palavra de Deus não diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. Um coração contrito é um coração rendido acerca da vontade de Deus. Um coração quebrantado é um coração que está sedento por ouvir Deus. Um coração que quer ouvir as coisas de Deus. É um coração que precisa ser direcionado por Deus. É aquele coração que pede socorro. Quando nós vamos num médico, por exemplo, você vai ao médico, se você vai com o coração endurecido, você não aceita nada daquilo que ele te diz. Você não toma o remédio que ele manda você tomar, você diz que ele está doido, né? Na casa de Deus não é diferente. O ato de ouvirmos a palavra também não é diferente. Nós fomos até a casa de Deus. Se você foi até a casa de Deus, ou se você foi ao encontro de Deus, ainda que você não vá na casa de Deus, mas se você entra ao encontro de Deus, é a mesma coisa no ato da oração. A gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso coração não esteja endurecido. Até no momento da oração, às vezes a gente desce em oração e a gente quer que Deus responda aquilo que nós queremos ouvir, né? Quer que Deus responda aquilo e às vezes a gente sai de uma oração achando que Deus não respondeu. Não é que Deus não respondeu. É que de repente não foi dito aquilo que queríamos ouvir, mas Deus falou no nosso coração a todo tempo. Amém? Vamos lá, segundo tipo de solo, de terra, né? De solo, bem dizer. Mateus 13, no versículo 5 e no versículo 6, ele fala sobre o solo pedregoso. Neste solo havia pedras. Olha isso, que interessante. 13, do 5 ao 6. Ele diz assim, olha, e outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra o bastante. Logo nasceu, porque a terra era curta, né? Ela não era funda, então nasceu rápido. Mas vindo o sol, a queimou e a secou, porque não tinha raiz. Forte isso, né? Mateus 13, do 5 ao 6. Esse tipo de solo, ele recebeu a semente, porém a terra ela era muito rasa por conta das pedras. E quando você semeia uma semente nesse tipo de solo, não tem como a raiz se aprofundar, porque as pedras não deixam. As pedras impedem que aquela semente, ao tentar frutificar, que ela crie raiz, porque ela só vai frutificar depois que primeiro criar raiz, né? E as pedras criem raiz. Mas vindo o sol, ela se queima, ela seca. E ela rapidamente é destruída porque não tem raiz. Eu estava falando acerca com uma pessoa. Eu até disse isso a ela acerca de ministério. De vida ministerial. A gente precisa ter esse entendimento. Eu falo que às vezes há um determinado tempo para todas as coisas. Amém?
mas a nossa vida mesmo com Deus. Deus nos direciona a estarmos num determinado lugar. Ali nós vamos aprender, ali nós vamos receber a palavra de Deus, Deus vai falar aos nossos corações, nós vamos receber ensinamentos. É mais ou menos como plantar lançar uma semente em terra. E aí você tira aquela semente daquela terra, passa para outro vaso, planta ela de novo, ela vai começar todo o ciclo dela de novo. E isso, feito por muitas vezes, ou isso feito constantemente, aquela semente ela nunca vai florescer. Porque é cortado o ciclo dela, né? O ciclo que ela precisa para que ela venha dar os seus frutos, para que a raiz dela venha se estender, né? Para que ela venha se fortalecer. E eu explicando isso para a pessoa, eu falei, a vida ministerial é a mesma coisa. Né? Se Deus te colocou ali, fica quietinho. Espera o tempo determinado para todas as coisas. Vai ter o tempo de tudo, o tempo de ser ensinado, o tempo do Senhor consolidar aquilo que te foi ensinado. Vai ter o tempo do Senhor e o consolidar, entende isso aqui? O Senhor primeiro vai nos ensinar, você vai receber tudo que você precisa, né? Acerca do seu ministério, acerca daquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ser ensinado primeiro, né? Deus te abraça, te ensina, te instrui. Assim como ele fazia com os discípulos, Jesus faz isso. Depois ele pega e ele entra, a gente passa pelo período da consolidação. A consolidação é você colocar em prática tudo aquilo que lhe foi ensinado. Não tem outra forma se você não for provado acerca daquilo, for posto à prova. E muitas das vezes aí nós somos reprovados como somos postos à prova, né? Então é comum uma vida ministerial, para que ela cresça, você vai passar por perseguições, você vai passar por dias difíceis, né? Por momentos, né, bons, momentos ruins, vai passar pelos puxões de orelha, né? Só não dá quando não tem Deus, irmão. Quando não tem presença do Espírito Santo, aí não tem como, né? Foi-se a glória de Deus. E aí não tem como você ficar onde a glória de Deus não está. Amém? Aonde não há presença de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus não está, aonde não há palavra genuína, onde não há justiça de Deus, não tem como você permanecer mesmo. Mas do contrário, irmão, isso tem em todos os lugares, em todos os ministérios, né? Embora não é o que a palavra nos ensina, né? Acerca, né? Temos que andar em unidade, em amor. Mas às vezes vai ser necessário para que a gente também venha a ser aprovado em algumas áreas. Irmãos, eu passei por N situações. E tudo que eu passei, ministerialmente falando, foi para o meu crescimento. Se todas as vezes que eu passasse por algo ruim ou por uma perseguição, uma coisa, se eu tivesse saído, eu não estaria exercendo o ministério hoje. Amém? Então nós temos que criar raiz. Eu brinco com alguns irmãos, eu falo, até Jesus voltar, tá bom? Até Jesus voltar. Né? Eles falam, pastor, é muito tempo, mas é interessante que a gente permaneça, né? Até quando Deus mandar. Amém? Há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus mandou ficar, fica. Né? Se Deus te autoriza aí, você vai debaixo de bênção. E aonde você for, você vai frutificar. Mas se você não vai debaixo de bênção, né? Você não prospera, não frutifica. Tá bom? Então, esse tipo de solo aqui, a semente ela até surge, né? Inicialmente ele surge, mas não sobrevive. Porque as pedras não lhe permitem que a raiz seja profunda. Você sabe que, né, tem algumas plantas que para elas se desenvolverem, elas precisam encontrar umidade. Elas precisam encontrar umidade. Né? Algumas plantas recebem água, outras não, outras elas são alimentadas pela umidade da própria terra.
Então, se aquela terra ela é curta, se aquela terra está coberta de pedra, essa semente não vai encontrar a umidade que é necessário para que ela frutifique. São as chamadas temporão. Elas até frutificam no começo e depois elas vão secar, porque a raiz delas não tem umidade, não encontra umidade, né? São as temporãs, né? É só por um tempo. Olha isso, que forte. É só por um tempo. E também não é essa a vontade de Deus, amém? Que frutificamos só por um tempo. Mas Ele quer que nós sejamos como aquela árvore plantada junto a ribeiro de águas. Que lindo. Né? Que no seu tempo ela vai florescer, ela vai frutificar. E ela dá fruto o ano todo, porque ela está plantada, né? Junto a ribeiro de águas. Né? Então ela está sempre com a raiz enxertada, está sempre úmida, está sempre sendo nutrida. Amém? Fácil, né, esse entendimento. Terceiro tipo, Marcos 4,17, é aquela que cai entre os espinhos. Marcos 4,17, olha. É a semente que cai entre os espinhos. E os espinhos sufocam e torna esta semente infrutífera. Aí depois ele nos dá a explicação. Marcos 4,18, um pouquinho para frente, ele fala assim: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos, riquezas, ambições, por outras coisas, entenda bem isso aqui, entram, sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Esse tipo de semente é lançado nesse solo espinhoso. O solo espinhoso são os espinhos, né? Na verdade, são os enganos, são os prazeres do mundo, né? São as outras coisas que são as ambições, né? Outras coisas que muitas das vezes os nossos olhos direcionam e que acaba sufocando a palavra de Deus nos nossos corações. Isso também faz com que nós não venhamos dar os frutos corretos. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6:33, ele fala: busquemos primeiro o reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós temos por, né, muitas das vezes, focado os nossos olhos para as coisas que não são prioridades. E essas coisas que não são prioridades, elas mudam, né, o nosso foco. O nosso foco tem que estar no reino. Nós temos que estar focado nas coisas que são do reino. A palavra de Deus diz: esteja ligado às coisas que são do alto, as coisas que vêm do alto. Às vezes focamos nas coisas terrenas e ficamos muito terrenos, né? Mas a Bíblia diz que nós somos estrangeiros em terra estranha. Nós não somos daqui. Enquanto estivermos aqui, lógico, nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar as nossas coisas, né? Comer o melhor da terra. Porém, o melhor da terra não pode ser prioridade na nossa vida. O melhor da terra não pode sufocar o nosso desejo do melhor do céu, né? Nós podemos gozar de tudo que Deus diz que é nosso por direito, né? Porém, nós não podemos deixar que estas coisas sufoquem. Às vezes tem pessoas que se prendem às coisas da terra. No início do meu ministério,
eu me enquadro nesta palavra, eu sempre digo isso, eu tenho que falar de mim. Nós ouvíamos a palavra de Deus, mas nós estávamos como essa terra, né? Como essa terra aqui, como essa semente no meio dos espinhos. Então as ambições, as coisas, as outras coisas enchiam o nosso coração, nos enganando. Nós ficamos muito tempo não tendo tempo para Deus, não tendo tempo para as coisas de Deus, ou não nos atentamos acerca dos planos de Deus para a nossa vida. E foi necessário Deus usar de um extremo, não é a vontade de Deus. Lembra que eu falei da vontade e da permissão? Não era a vontade de Deus de agir assim conosco. Mas foi permitido porque nós ignorávamos a vontade de Deus para vivermos a nossa vontade. Então, quando nós fazemos isso, ignoramos a vontade de Deus para vivermos a nossa vontade, aí nós passamos a viver a vontade permissiva de Deus, mas não era a vontade de Deus. E aí as coisas vão se apertando, as coisas vão estreitando, né? O Senhor vai ali nos apertando. E aí chega um momento que nós temos que voltar-nos a Deus, né? Ao centro da vontade de Deus, para que se cumpra tudo aquilo que Deus tem já para as nossas vidas. Amém? Então, busquemos primeiro o reino e as demais coisas nos são acrescentadas. Não podemos deixar os enganos, as coisas do mundo, os cuidados do mundo, as coisas do mundo encher os nossos olhos. Eu lembro que uma vez eu conversando com um amigo, ele disse, então quer dizer que nós não podemos ter uma boa casa? Não, nós podemos. Nós podemos ter uma boa casa, mas à medida que esta casa se torna prioridade nas nossas vidas, já fugiu do propósito de Deus. Eu não posso ter um bom emprego? Pode. Mas à medida que este emprego agora já te desvia do foco, que é Deus, né? Já fugimos do propósito de Deus. Amém? Esse é o problema, é que nós precisamos fazer isso, administrar isso muito bem aos nossos corações. E já conversei muitas das vezes com pessoas com o coração muito endurecido, né? Que aquilo era a verdade dela. Não, se eu não trabalhar, eu não como, se eu não isso, não, né? Sempre com as suas colocações, né? Com as suas verdades, mas fugindo-se do propósito de Deus, né? Já pré-estabelecido para a vida delas. Amém? O quarto solo é Mateus 13:8. Evangelho segundo escreveu Mateus 13:8, que diz que aquela semente foi lançada em terra boa e ela deu seus frutos. Nenhuma das três anteriores que nós falamos aqui fez a semente fecundar. Nenhum tipo de solo que nós explicamos aqui fez a semente fecundar. Mas esta terra boa, o texto bíblico vai dizer que a esta deu o seu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. E um pouquinho para frente, Mateus 13:23, ele dá a sua explicação. Olha isso aqui que interessante. Mateus 13, no 23, versículo 23. Tá aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, nós ouvirmos a palavra de Deus, entendermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus, louvado seja Deus, olha isso. É o que faz toda a diferença.
Deixa eu só fechar aqui com Lucas 8:15. Eu vou ler aqui para a gente fechar. Você vai meditar e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao teu coração acerca desta palavra. Lucas 8:15. Olha só. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração bom, honesto e deu o seu fruto com perseverança. Olha isso. Só quem se beneficia com a palavra de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus com o coração bom, com o coração aberto, com o coração quebrantado, né? Com o coração disposto a ouvir sem aplicar resistência. Você sabia? Pessoas que aplicam resistência à palavra de Deus, né? Tiago 4:7, ela fala isso, né? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Olha isso. E muitas das vezes nós resistimos à palavra, sim ou não? Nós ouvimos a palavra de Deus, a recebemos. Nós muitas das vezes entendemos, muitas das vezes compreendemos, mas muitas das vezes não praticamos. E quando nós não praticamos, nós estamos resistindo a Deus. E o quanto o texto bíblico diz ao contrário. A Deus nós não devemos resistir. A justiça de Deus, a palavra de Deus, é isso que vai trazer mudança. É isso que vai trazer transformação para a nossa vida, é o não resistirmos à palavra de Deus. É como se andássemos na contramão. Resistir à palavra de Deus é andarmos na contramão de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela nos dá direção para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos dá respostas para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos dá soluções para várias áreas da nossa vida. Só que se nós ouvirmos, não entendermos, ou ouvirmos, entendermos e não praticarmos, não guardarmos ela no coração, a nossa vida vai continuar a mesma coisa. Eu conversei com algumas pessoas e falei, pastora, como tem sido de grande valia os estudos? Mas por isso, porque o coração desta pessoa tem sido um solo, uma terra boa. Tem sido uma terra boa, né? Então a semente que é lançada, que é a palavra de Deus, traz transformação, traz mudança. A pessoa começa a aplicar a palavra de Deus, ela começa a colher os seus frutos, ela começa a frutificar, também começa a colher os frutos da palavra. Isso é muito lindo. Ela começa a ver transformação da parte de Deus. E por que alguns, muitas das vezes, não vivem a plenitude de Deus? É porque muitas das vezes nós ouvimos a palavra e não praticamos. Nós resistimos aos ensinamentos da palavra de Deus. Às vezes nós vemos famílias, né, em guerras, famílias destruídas, mas é porque elas têm resistido, né? Tem resistido a Deus, irmão. Às vezes se sujeita, pode ser forte isso que eu estou falando, mas é estar se sujeitando, né? Está se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Está invertido, a palavra está invertida na vida dessas pessoas. Nós precisamos não é só sermos ouvintes, nós precisamos ser praticantes, operantes. E nós vamos ver transformação na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. Nós vamos crescer, sobretudo em graça, vamos crescer em conhecimento. É algo interessante, é você receber um diagnóstico, você sabe que você precisa daquilo, mas você resiste à medicação. Eu já fiz isso, irmão, no médico.
Eu já fiz isso. Para que eu fui ao médico? Eu fui ao médico. O doutor falou, você tem isso. Você tá doido esse médico? Eu não tenho nada disso. Eu não tenho nada disso, né? E o médico chegou a me dar receita, irmão. Olha que atribulada. O médico chegou a me dar receita e eu rasguei. Eu rasguei e falei, não vou tomar. Porque eu achei que não era aquilo que eu tinha. Olha isso. Por que eu fui ao médico? Porque eu tinha uma necessidade, né? O médico me atendeu. Fez a sua avaliação. Me medicou, prescreveu uma medicação para que eu fosse sarada, para que eu fosse curada. E ali eu rejeitei a medicação do médico, simples assim. O que vai acontecer comigo? Eu vou continuar doente, né? Eu vou continuar doente, eu vou continuar enferma, vou continuar com a minha dor. É culpa do médico? Não. Eu resisti ao médico. Assim também a palavra de Deus. E assim Jesus estava se referindo aos fariseus. Os fariseus ouviam, eles iam até o local onde Jesus estava. Eles ouviam, estava sempre ali. O que era lançado para os demais era lançado para eles também, mas eles resistiam no coração. Eles endureciam o coração. Eles endureciam os ouvidos. E faziam o contrário, né? Eles contrariavam tudo aquilo que Jesus falava, como eu fiz com o médico. Então eles permaneciam doentes. Aí Jesus falava com os discípulos, no meio daquela multidão, ele falava com as pessoas, e acho que aquelas que queriam ouvir, né, que os ouvidos estavam abertos, que o coração não estava endurecido, eles recebiam. Isso é muito comum, até em cultos. Né? Às vezes você olha, você vê a pessoa que está sedenta e está recebendo, você está ministrando. Coisa boa a gente ministrar para sedento. Né? É uma delícia você ministrar para sedento. Você vê no olho da pessoa que a pessoa está receptiva, que ela está ali, né? Regozijando com a palavra, que ela está alegre, né? Que ainda que venha conserto, ainda que venha palavra, né? Uma palavra que eu digo que não tem palavra dura, né? Eu falava isso com uma pessoa, eu falava, não existe palavra dura, existe crente frouxo. A gente não quer ouvir o que a gente precisa ouvir. Né? Toda a palavra de Deus, ela é bênção. E se ela tem endereço certo, né? Deus permite que a gente assim receba. Eu falo que Deus não fala com ausente, Deus só fala com presente. Deus não fala com pessoas ausentes. Às vezes a gente vai e faz, fulano tinha que estar aqui. Não, era a gente mesmo. Éramos nós mesmos. Né? Por isso que nós estamos ali. Fomos impulsionados ao Espírito Santo. Fomos levados pelo Espírito Santo até aquele local para sermos ministrados. Né? É igual acerca do estudo. Você foi impulsionado pelo Espírito Santo a estar aí, a ouvir esta palavra. Né? Mas agora, como é que nós vamos receber esta palavra? Essa que faz a diferença entre os solos. Amém? Então, uns vão aceitar, os que aceitam vão frutificar, né? Porque vai ter mudança, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação. Às vezes eu fico assim questionando, eu falo, meu Deus, mas a pessoa está tanto tempo na casa de Deus, tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, mas será que não muda nada? Mas olha só, tá aqui a resposta. Alguns vão aceitar, outros vão simplesmente rejeitar. Vai rejeitar. E uns vão ignorar, porque não é surdo, mas vai ouvir. E sabe que aquilo que ouviu está certo. Né? Porém vai ignorar. Quando que eu ignoro? É quando eu ouço e eu sei que eu preciso praticar, mas eu não quero praticar agora. Isso é ignorar. Né? É quando nós ignoramos a palavra de Deus. Amém?
Mas Lucas, no seu capítulo de número 8, 18, ele diz: acautelai-vos como ouve. Olha que lindo. Vamos finalizar aqui. Lucas, acautelai-vos como ouve. Forte isso aqui. Isso aqui me deixou intrigada essa palavra. Lucas 8, versículo de número 18. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. Ai, meu Deus. Agora pegou. Agora pegou. Eu vou ler de novo, hein? Comenta para mim o que você achou desse versículo. O que é que você entendeu acerca desse versículo, tá bom? Quero você participando aí comigo. Só nesse finalzinho aí, vamos lá. Pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Olha só. O 18. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Eita, que é forte. Evangelista Samara está assistindo aí. Um abraço, Evangelista Samara. Ela gosta dessas colocações. Tô vendo também aí meu amigo missionário Emílio. Missionário Emílio. Deus abençoe. Missionário Emílio, Deus abençoe, missionário. Seja muito bem-vindo aí ao nosso estudo. Glória a Deus, dá uma boa noite aí. Missionário Emílio lá da República Dominicana. Louvado seja Deus. Vai estar conosco aqui também. Vamos marcar. Missionário. Vamos marcar para quarta-feira. Amém? Me dá um ok aí depois, tá? Aí eu te passo o tema. Vou te passar o tema. E nós vamos estar juntos aqui. Para darmos o café com palavra. Amém? Glória a Deus. Irmã Maria Luísa também. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Irmã Júnior. Ruas. Esse é num final de semana abençoado que nós tivemos aí, né? Irmão Júnior, lá de Mogi das Cruzes, Deus te abençoe, tá? É um prazer tê-lo em nosso lar. Deus te abençoe, viu? Irmã Regina Luiza, bom, você não quer escrever aí? Vocês não querem colocar, né? Tá bom, vou fechar isso aqui. Deixa eu só dar um abraço aqui nos irmãos. Irmã Raíssa, Deus abençoe. Irmã Vilma, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Evangelista Givaldo, irmã Ana, Deus abençoe. Irmã Josiane Mota, Mogi das Cruzes, Deus abençoe. Raquel Oliveira, pastora Maia Pereira, minha amiga, Deus te abençoe. Também está nos assistindo. Irmã Kelly, que alegria. Kelly Xavier, um beijo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão Evaldo Oliveira, irmã Vilma Confessor, Evangelista Marta, Deus abençoe. Regina Luiza, Deus te abençoe. Gi Ferreira, um beijo. Missionária Rosana Vaso, Deus te abençoe. Saudade de tu. Pastor Fábio Damião também está aí conosco. Irmã Jéssica Lopes, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tem um povo lindo aí. Irmã Raquel Nunes, Deus te abençoe. Kátia Costa. Pastora Adriana Zanin, ó. Beijo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. A Miriam Bispo. Deus te abençoe, Miriam. Seja muito bem-vinda, tá? Raquel Oliveira Lima também nos assistindo nesta noite. A missionária Carol está nos assistindo também, Deus abençoe. Maria Luísa Solange Adriano também nos assistindo aí nesta noite. Deixa eu ver aqui.
A evangelista Samara está dizendo, é necessário passarmos momentos difíceis para sermos aprovados por Deus. Isso é a consolidação, né, irmãos? É a consolidação. Na verdade, nós aprendemos a palavra de Deus e depois é necessário que sejamos consolidados acerca daquilo que nos foi ensinado. Então, a consolidação nada mais é que sermos postos à prova acerca daquilo que nos foi ensinado, para ver se a gente para ver se nós absorvemos mesmo. Amém? A irmã Regina tá ali, minha irmã, eu sou de Resende, olha, minha conterrânea, Resende, Rio de Janeiro. Deus abençoe, minha irmã, seja muito bem-vinda sempre, tá bom? Manda meu beijo aí, meu abraço para Resende, toda a minha gente, tá bom? A evangelista Samara está dizendo ali, sensibilidade para enxergarmos além do que os nossos olhos podem ver. É fácil ver apenas aquilo que queremos enxergar. Pensa numa moça filósofa. Coisa mais linda. Evangelista Glauci está dizendo, se tivermos um entendimento, iremos ter mais de Deus. Mas se não tivermos, será tirado tudo o que ouvimos, pois o ladrão nos roubará. Forte. É forte demais. Vê depois como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Exatamente isso. Exatamente isso, irmãos. Amém? Sermos praticantes. Pastor Fábio está dizendo, temos que ouvir a palavra adequadamente para recebermos as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós não somos dados como inocentes acerca daquilo que nós aprendemos. Amém? Então, tudo aquilo que nós já ouvimos, tudo aquilo que já fomos ministrados, não somos dados como inocentes e nem ignorantes. De repente, a gente ignora conscientemente, né? Isso é muito sério. Tem pessoas que ignoram a palavra de Deus conhecendo ela. Tá? Às vezes tem gente que fala, mas se a pessoa ignora porque ela não conhece. Não, ela quis ignorar. Ela conheceu, né? Ela ouviu, ela entendeu, ela sabe o que a palavra está querendo dizer, porém, ela quis ignorar a palavra de Deus, né? Por exemplo, não roubar. Ela não entendeu que não pode roubar? Não pode roubar, irmão. Mandamento, não pode roubar. Quem rouba é ladrão. Não é assim? É simples. Eu falo que o evangelho ele é simples, o evangelho genuíno ele é simples, ele é objetivo. Então você sabe que não pode roubar. Se você rouba, você não vai roubar consciente? Vai roubar consciente. Você é tido como inocente? Não, você roubou conscientemente. Certo? Então aquilo que parece ter, né? Então a gente tem que ouvir, porque aquilo que parece ter nos será tirado e tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Forte. Guarda isso aí na tábua do coração de vocês, tá bom? Irmã Sônia Lopes também, Deus abençoe. Denise Confessor, irmão Marcos Vinícius, saudade desse povo. Irmã Lia, Deus te abençoe. Maria de Fátima Cavalcante, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem mais que tá aí? Helena Marinho, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, tá? Sobe coração pra pastora aí. Vamos subir coração para nós terminar? Deus abençoe vocês, ó. Vamos subir coração, quarta-feira, irmão. O irmão Emílio, missionário Emílio, lá da República Dominicana, eu não vi resposta dele aí, tá? Mas depois eu vou verificar direitinho, vou chamar ele. Mas lancei o convite aí para ele estar comigo na quarta-feira, tá bom? Na quarta-feira para ele estar, tô devendo essa live com ele. Louvado seja Deus, e isso vai subindo coração aí, ó. Deus abençoe vocês, tá bom? Guarda esta palavra na tábua do coração. Estaremos juntos segunda, quarta e sexta-feira, tá? Segunda, quarta e sexta. Sexta-feira eu vou estar com o pastor Simão, tá bom? Pastor Simão, da Angola, vai estar comigo aí novamente na sexta-feira. Vamos estar ministrando a palavra de Deus, ministrando o estudo, né? Café com palavra. Deus abençoe vocês, irmãos.
Compartilhe esse estudo. Ah, deixa eu convidar vocês. A pastora criou um grupo. É um grupo no Face, tá bom? Café com Palavra. Alguns de vocês receberam convite. Irmãos, vamos agregar o maior número de pessoas para este grupo. Porque depois que este grupo tiver bastante, porque assim, aqui na minha página, aqui no Pastoreara, eu tenho quase 5.000, né, pessoas. Então, o importante é que a palavra chegue ao maior número de pessoas. Depois que o grupo lá estiver bem trabalhadinho, eu vou começar a fazer a transmissão por lá, porque a gente vai abranger o mundo. Olha que coisa linda. Então, eu vou pedir que você que gosta, você que tem afinidade, você que tem se alimentado aí com Café com Palavra, me ajude. Tá bom? Entra lá no grupo. É um grupo, tá? Entra lá no Face, tá escrito Café com Palavra. Com a Pastoreara, tem o nosso loginho aí, os rosinha, né? Que é a xícara aí. Isso é fácil de você identificar, tá bom? Entra lá. Aí tem um lugar que você convida. Primeiro você manda a aprovação, eu vou te aprovar, você vai entrar pro grupo. Depois de você ser membro desse grupo, você pode convidar quantas pessoas você quiser. Então, você vai clicar lá, convida. E nós vamos aprovando o povo santo aí, para esse grupo crescer, tá bom? E a palavra de Deus chegar onde tiver que chegar. Tá bom, meus irmãos? Segue também lá no YouTube, Pastor Yara Cândido, tem todos os outros Café com Palavra e Momento Mulher também tem lá, tá bom? Se você perdeu algum assunto, alguma palavra, a gente disponibiliza tudo lá no canal do YouTube, é só você entrar e se deliciar com a palavra de Deus. Às vezes você quer compartilhar com alguém, nossa, eu queria mandar aquela palavra para alguém daquele dia. A gente tem tantos temas lindos aí, né? Vontade ou permissão, né? Temor a Deus. Foi muito lindo, tá? Então, eu quero que você entra lá e seja um mantenedor, não, moderador. Eu sempre confundo, é moderador. Moderador é aquele que ajuda o grupo a crescer, tá bom? Então, você vai ser um moderador lá do grupo. Você convidando pessoas, você ajuda a moderar o grupo, tá? Então, dedinho lá no convidar pessoas e manda o povo para ouvir a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer por essa oportunidade. E quarta-feira nós estamos juntos novamente. Deus abençoe. Fique com Deus. Este foi mais um Café com Palavra com a Pastoreara. Amém? Boa noite. Deus abençoe.